Começamos nosso podcast Conexão Planetária. Esta semana, o nosso podcast vem defender a ideia do urbanismo ecossustentável. Como sempre, começando a partir de um olhar para a nossa mãe África. Porém, antes, vamos trazer para vocês uma realidade surgida no final do século XIX e intensificada em meados do século XX e bastante conflituosa durante este século XXI, que é o processo de urbanização. E o que é a urbanização? A urbanização ela vem se caracterizar quando as cidades urbanas passam a ter um efetivo populacional maior que as cidades rurais. Essa situação da urbanização, ela trouxe como consequências a desorganização dos espaços urbanos, a degradação do solo e seus mananciais, a falta de moradia, a favelização e o desequilíbrio entre a ocupação das cidades urbanas e rurais, além do aumento das desigualdades sociais e, consequentemente, a violência. Essas consequências e características da urbanização, elas estão presentes em todos os continentes, alguns mais graves do que outros. Isto devido principalmente à velocidade com que se dá esses processos de movimentação populacional e de explosão demográfica. No caso da urbanização na África, ainda em curso, algumas manifestações vêm se repetindo em relação aos processos já acontecidos nos países desenvolvidos e nos emergentes, industrializados. No entanto, em uma ideia mais geral, podemos dizer que apenas no final do século XX e no início do século XXI é que o continente africano vem conhecendo de fato seu processo de urbanização de uma forma mais intensificada, embora tal fenômeno ele tenha se iniciado timidamente já na década de 1950. Há estimativas realizadas por agências ligadas à Organização das Nações Unidas, a ONU, de que até 2030 a população das cidades africanas deverá aumentar 85% nos países da região. E por aqui? Por aqui no Brasil, hoje, existem muitas cidades e a população da zona urbana ela é muito maior do que a população da zona rural. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1960, a maioria da população ela morava no campo. E a quantidade de cidades era bem menor do que a atual. Alguns motivos contribuíram para que isso acontecesse, entre os quais podemos citar a implantação de indústria nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona rural para a área urbana, em busca de trabalho, melhor condição de vida, a implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, esses são alguns fatores, entre outros. Na cidade do Recife, o processo de metropolização advém dos anos 50, com a integração da área intersticial entre Recife e Olinda. Na década de 70, a conurbação com os municípios do entorno é incentivada pela implantação de distritos industriais, ao longo dos eixos rodoviários arteriais, a BR-101 ao norte e ao sul, e a BR-232 ao oeste, e de grandes conjuntos habitacionais promovidos pelo Banco de Habitação Popular, o BNH na época. O Recife ele foi pioneiro no Brasil ao introduzir no seu zoneamento, através da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, de 1983, as zonas especiais de interesse social, conhecidas EIS. São em número de 66, e elas são delimitadas como áreas de assentamento habitacional de população de baixa renda e surgiram espontaneamente ou foram consolidadas ou propostas pelo poder público e, principalmente, onde havia a possibilidade de urbanização e uma regularização fundiária. A população do Recife hoje ela está estimada em aproximadamente 1.645.727 habitantes, aproximadamente. Isto para este ano de 2020. No censo em 2010, era uma população, segundo o IBGE,
de 1.537.704 habitantes. A nossa unidade de área territorial ela é de aproximadamente 218.843 km². Possuímos uma rede de esgotamento sanitário em aproximadamente 69,5% das casas, uma arborização de vias públicas, segundo o censo, de aproximadamente 60%, e de urbanização de 49,6% das nossas vias. Essa é uma situação que, com o novo censo, a gente deverá ter uma precisão melhor. Porém, tudo isso nos traz alguns fatos graves, nos apresenta graves problemas a urbanização, esse processo. E algumas medidas elas precisam ser tomadas e precisa haver iniciativas para que medidas sejam legisladas. E algumas delas foram. E aí a gente vai citar algumas providências que nos ajudam a poder caminhar na ideia de um urbanismo ecossustentável. Houveram algumas legislações que foram aprovadas e há de se destacar. O surgimento do Estatuto das Cidades foi um fator muito bom, muito importante, para que as gestões municipais ganhassem ferramentas e mecanismos para gerir melhor o seu território, garantir o interesse coletivo sobre o privado e principalmente com a participação da população, construir uma visão de cidade a ser trabalhada através do planejamento. Alguns anos depois, em 2003, o Brasil também inovou ao criar o Ministério das Cidades, fortalecendo a capacidade do governo federal de planejar e orientar as questões urbanas em âmbito local e regional. A partir daí surgiram as políticas nacionais por setores. Primeiro a Política Nacional de Habitação, em 2005, depois Saneamento Básico, em 2007, Resíduos Sólidos, em 2010 e Mobilidade Urbana, em 2012. Elas exploram em detalhes e atualizam alguns aspectos do Estatuto da Cidade e estabelecem a exigência para os municípios na elaboração dos seus planos setoriais. Para completar a legislação urbana brasileira, em 2015 foi lançado o Estatuto da Metrópole, uma lei que estabeleceu as diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas, instituída pelos estados. O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana dos municípios, segundo o Estatuto da Cidade, é o Plano Diretor. E aí eu pergunto, você conhece o Plano Diretor da sua cidade? Não ou sim? Se não, vá lá no portal da prefeitura da sua cidade ou no Poder Municipal Legislativo e pesquise. Terá muitas informações e é importante, enquanto cidadão, você acompanhar o plano diretor da sua cidade. Mas apenas o plano diretor ele não garante um bom planejamento, que inclui a integração e a obrigatória compatibilização com os planos setoriais e o planejamento metropolitano, quando o município faz parte de uma região metropolitana ou aglomeração urbana. Por isso, falamos da importância de uma urbanização ecossustentável, onde o plano diretor dialogue com o plano de mobilidade urbana, com o plano de habitação de interesse social, com o plano de saneamento básico, com o plano integrado de resíduos sólidos, com o plano de desenvolvimento urbano integrado, com o plano municipal e suas políticas para a educação, com o plano municipal de saúde e segurança pública, com o plano de esportes e lazer da cidade, bem como com as demais secretarias municipais relacionadas às finanças e planejamento. Ao falar de urbanização ecossustentável, estamos falando para além das integrações dos planos. Estamos nos referindo também ao incentivo de políticas para empresas e instituições, com novas práticas gerenciais compartilhadas, focadas na sustentabilidade, na química verde, na eficiência, eficácia e efetividade dos seus resultados e processos, gerando menos impacto sobre o meio ambiente,
sobre a saúde das pessoas e de todo ser vivente, ou seja, sobre todo ecossistemas e biomas da Terra. Por isso, devemos buscar uma urbanização ecossustentável que favoreça o planeta, com mais consciência ambiental, menos agressão ao meio ambiente, menos degradação do solo. Não há como pensar o município, o bairro, a sua rua, fora do contexto planetário, nem como imaginar um planeta sem seus municípios, cidadãos e seus ecossistemas. Como vemos, estão todos interligados e conectados. Este foi o nosso 7º podcast, Conexão Planetária.